Olá, amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. E hoje vamos dar continuidade à leitura do livro A Bênção da Gratidão. A importância de agradecer para viver bem e feliz, de Richard Simonetti. Nós fizemos a leitura comentada do primeiro capítulo. Eu queria ter colocado na íntegra no Facebook, ainda estou resolvendo isso, questão de mexer nas tecnologias, né? Mas vamos seguir com capítulo 2, os pobres e os estropiados. Há livros que divertem, que encantam, que comovem. Os mais importantes são os que edificam, que mudam o nosso comportamento, que nos inspiram a uma existência digna, honesta, virtuosa. Há um porém: quando nos abeiramos deles, assumimos compromisso com suas propostas. Aí reside o perigo, porquanto o conhecimento da verdade implica o compromisso com ela, o que nem sempre estamos dispostos a assumir ou somos capazes de cumprir. Vamos fazer um comentário a respeito dessa colocação do Richard Simonetti, porque de fato a gente lê muitos livros, mas são poucos aqueles que nós estudamos, ou seja, vamos a fundo na compreensão do que aquele livro traz de conhecimento. Agora, ele coloca que é importante que a gente busque os livros que edifiquem, ou seja, que tenham uma mensagem que possa nos enriquecer, mas enriquecer não é de dinheiro, né? Nós já falamos sobre isso na jornada de autoconhecimento. É o enriquecimento de valores, de conhecimento e que nos inspire a mudanças nos nossos comportamentos. Mas algo que ele fala que é importantíssimo é o nosso compromisso quando a gente conhece a verdade. Uma real mudança do ser humano não é a mudança simplesmente do seu comportamento. Ela se dá naturalmente, né? Essa mudança do comportamento se dá naturalmente quando há o entendimento da verdade. Essa que é, de fato, a transformadora, aquela que desperta a nossa consciência para as verdades. Por isso que Jesus falava: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enquanto nós ficarmos só na superficialidade, achando que eu tenho que fazer isso, eu tenho que me comportar dessa forma, eu tenho que agir desse modo, do outro, porque aí eu vou ser aceito na sociedade, vou ser reconhecido, ou isso vai ser um comportamento considerado adequado, eu estou agindo na superficialidade. Mas quando eu conheço a verdade, é ela que transforma o caráter, e transformado o caráter, o comportamento flui naturalmente. Então ele fala que o Evangelho é livro divino, o momento maior na história humana, com o mais perfeito roteiro em favor de nossa edificação, não há dúvida, mas oferece desafios que raros se disporiam a enfrentar. Então, o Evangelho de Jesus, né, o ensinamento que ele nos trouxe, não é simplesmente uma leitura, né? Aquelas são as verdades divinas em que ele nos trouxe para nos modificarmos. Mas não é só o comportamento, é modificar o ser espiritual na sua profundidade. Você teria disposição? E essa é uma questão muito importante. E mais que isso, coragem de convidar os pobres e estropiados para uma festa de aniversário ou de confraternização em sua casa? Jesus não falou isso para convidar os pobres e estropiados? Está em Lucas 14, versículo 12 a 14. Se responder negativamente, saiba que estará menosprezando a orientação de Jesus.
Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejas recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres e os estrupiados, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Aí ele coloca dureza. Pensa bem. Por isso que nem todos estão dispostos a fazer o que Jesus ensinava. Agora ele fala, o mestre literalmente coloca o dedo na ferida, ao demonstrar quão longe estamos de vivenciar suas lições. Dirá você ser impossível a observância literal dessa recomendação. Muitos falam isso. Ah, Jesus não quis dizer isso literalmente. Então ele fala, isso é impossível fazer. Afinal, os tempos são outros e até por uma questão de segurança é conveniente tomar cuidado ao escolher convidados para uma festa. Concordo. O Richard Simonetti concorda com esse argumento. A gente pode abrir uma discussão aqui, porque ele fala, é uma questão de segurança, vou trazer pobres e estrupiados para dentro da minha casa. A gente pode levantar uma questão. Tá com medo de quê? Deles levarem suas posses? Posses essas que com a morte do corpo físico você não vai levar? A gente tem medo de abrir nossas portas para as pessoas que estão mais necessitadas, deixá-las entrarem em nossa casa para oferecer um prato de comida, porque nós temos medo de que ela nos faça o quê exatamente? Isso é só uma reflexão. Se a gente argumentar segurança, a gente está querendo segurar o quê? Ter segurança de que eles vão nos atacar? Tirar a nossa vida? Roubar nossos bens materiais? Vamos seguir. Realmente é preciso cultivar a prudência, que, diga-se de passagem, também faz parte das diretrizes evangélicas. Jesus falava para a gente ser prudente como as serpentes, mas manso como as pombas. Ser prudente é uma coisa, ser egoísta é outra, ter medo é outra. A gente precisa deixar bem claro o que está de fato acontecendo quando a gente toma determinadas decisões e justificativas. Não obstante, talvez possamos encontrar solução alternativa para esse impasse. Então ele propõe alguma coisa, imitando interessante iniciativa de uma senhora. Ela comemorou seus 80 anos bem vividos com uma grande festa para 500 convidados, dentre familiares, amigos e companheiros do centro espírita que frequentava. Então essa senhora completou 80 anos, convidou 500 pessoas para sua festa de aniversário. Mas no convite havia uma observação. Queria receber de cada convidado como presente uma cesta básica de alimentos. A festa foi um sucesso, bem como a arrecadação das cestas. Eram tantas que foi necessário um caminhão para transportá-las. Centenas de famílias foram beneficiadas com a garantia de alimentação por um mês, que sem dúvida é um benefício bem maior do que a simples refeição que teriam numa reunião festiva. Então, ele colocou aqui que esse tipo de prática, né, garantiu almoço, janta, enfim, refeição para um mês, para uma família, ao invés de só os convidar para uma festa e elas terem aquela refeição da festa. Sim, é uma iniciativa muito interessante, já vi algumas outras, de a criança ir comemorar o seu aniversário em orfanatos, né? A gente fala hoje, chama de lar, porque o orfanato significa
órfão, né? As crianças são órfãos, ou seja, não tem pai nem mãe, mas algumas crianças estão lá abrigadas, então é um abrigo, é um lar, cada um dá um nome, mas para receber crianças que foram afastadas dos seus pais, da sua família, das suas casas, por motivos diversos, muitos ligados com o uso de droga, envolvimento em crime, enfim. Essas crianças, elas vão para lá e essa criança pediu para que o aniversário dela fosse celebrado nesse ambiente, que os presentes fossem, na verdade, para as crianças, porque ela, de fato, não precisava. Assim como essa senhora não precisava de presentes, ela entendia que o presente dela era a presença dos amigos, a companhia dos amigos, a celebração, e se ela pudesse fazer algo para contribuir com as outras pessoas, ela ia ficar muito feliz, assim como a criança, assim como a senhora. Se a verdadeira religião, conforme está no Evangelho, em várias passagens, consiste em atender os pobres e estrupiados, por que não imitar tão edificante exemplo, habituando-nos a iniciativas que resultem em benefícios para os pobres e estrupiados, até mesmo em nossas confraternizações? É uma questão que eu coloquei. O capítulo se encerra aqui, é bem curtinho, e eu tenho uma colocação a fazer por conta, muitas vezes, a gente oferecer para os pobres, os carentes, os necessitados, e fazemos doações. E eu li outro dia um depoimento de uma pessoa que trabalha numa ONG ajudando pessoas com câncer. E ela fez o seguinte desabafo, né? O batom foi dado, tá entre aspas, por uma grande marca de cosméticos para pacientes oncológicos, inclusive pediátricos, ou seja, crianças. E apesar da cor duvidosa, então você olhava aqueles cosméticos, criança não vai usar também cosmético para adulto, né? Mas enfim, tudo foi dado com cores duvidosas. E estaria tudo bem se não fosse um detalhe. Recebi no dia 20 de maio um kit com produtos que vencem dia 31 de maio, ou seja, a data de validade era até 31 de maio, quando expirava, né, a validade daqueles cosméticos. Nem com muito esforço conseguiria usá-los em pleno apocalipse em 10 dias. Ela faz esse, né, desabafo, assim, sejamos francos. Não foi doação, foi descarte. E ela segue falando, né, que trabalhou anos como voluntária e participa de várias campanhas e muitas campanhas e arrecadação, se verifica que eles conseguem aproveitar pouca coisa do que é doado. Como a questão ali dos cosméticos, que fica mais evidente. Enfim, o doador, né, quem doou, a marca ali que doou, não sei qual, não importa. A questão é, quem fez essa doação, na verdade, eram produtos que não conseguiu vender, de cores que não agradam a maioria, então as pessoas não compram, fica próximo da data de validade, então pega isso aqui que a gente não conseguiu vender mesmo, dá lá. Dá. Então, ao invés de ir para o lixo, dá para pacientes oncológicos. E isso é chamado de caridade, né? De ajudar, de oferecer para os mais necessitados. A gente tem que realmente colocar a mão na consciência
e buscar fazer com o próximo aquilo que gostaria de fazer consigo próprio, ou não fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizesse conosco. Tá? Vamos procurar, para a gente realmente agir, né, ter o nosso comportamento caridoso, fazer esse contato com a verdade que existe. A verdade é o amor. Então, vamos ver a diferença de alguém que age pautado num comportamento que é socialmente, vamos dizer assim, agradável, né? A pessoa está doando, aquela empresa doa cosméticos, doa alimentos, e você vai ver, não é uma doação, é um descarte. E aquela pessoa que de fato tem pouco, é o óbolo da viúva, tem pouco, mas ela dá com o amor, é uma profundidade isso, que parte, o comportamento dela não é para os outros verem, não é uma aparência, não está na superficialidade. Ela pouco se importa com o que os outros vão achar do seu comportamento. Ela sabe o que ela está fazendo. A doação legítima, ela vem da compreensão da verdade, que é a lei do amor. Então, quero desejar a vocês um bom dia. Nos vemos novamente para a leitura comentada. Muita paz e que Deus nos abençoe.